Pois bem, meus amigos, como vocês puderam ver pelo título, falaremos sobre o Partido Republicanos, o partido dos evangélicos, aí do pessoal da Igreja Universal, sentando no colinho do Lula e boicotando a CPI do MST. Atenção, evangélicos, atenção, galera do agro, essa notícia aí vai impactar diretamente vocês, é com o voto de vocês que o Republicanos conta na próxima eleição. Então estou aqui para divulgar as ações desse partido sentando no colinho do Lula. Vamos falar no vídeo de hoje também sobre as imagens do aeroporto de Roma. Lembra? Vocês me cobraram? Cadê as notícias? Tenho notícias, tenho novidades para vocês sobre isso. Ontem aconteceu a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, seu Silvinei Vasquez, e eu acho que tenho uma pista de por que isso aconteceu, contarei no vídeo de hoje. E, óbvio, como sempre, não pode faltar as caquinhas que o governo Lula anda fazendo. Falarei sobre isso enquanto a democracia tupiniquim permitir. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos à pauta de hoje. Começaremos com notícias sobre aquele episódio. Quem acompanha aqui o canal, que mora no Brasil, na verdade, ficou sabendo da treta que rolou no aeroporto de Roma com Xande e sua família. E teve até mangada Folha de São Paulo, um monte de coisa que rolou na época. E a gente está na expectativa das imagens para saber efetivamente o que aconteceu nesse aeroporto. E aqui tem uma notícia do Estadão que informa que a Polícia Federal do Brasil, já tem as imagens de agressão a Moraes, mas até feriado italiano contribui para a demora do envio. O acordo entre Brasil e Itália, de 1993, permite a recusa do envio em caso de crime político. As imagens estão de posse da PF desde o dia 17 de julho. Bom, dizem que a burocracia lá na Itália também é bem encruada, então essa demora acontece por causa da burocracia, mas também porque a Itália pode se recusar a enviar essas imagens caso o crime seja ali constatado como um crime político. Acredito que uma treta de aeroporto não deve ser considerada como crime político, mas vamos aguardar e assim que eu tiver mais novidades, é óbvio que eu trago aqui para vocês. E a relatora da CPI quer reconvocação do Vasquez e acareação sobre as eleições, porque no dia de ontem, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso em Santa Catarina e enviado para Brasília por suposta interferência na votação ali do segundo turno, com aquelas blitz todas. Ele está preso, a relatora da CPI não poderia perder essa oportunidade, mas até o final do vídeo eu conto mais novidades, porque eu vou querer ouvir a opinião de vocês, que eu já sei por que essa prisão aconteceu. Mas vamos falar aqui sobre o general, mais um general que foi flagrado lá naquelas imagens, né, ciceroneando os vândalos que invadiram os prédios ali dos Três Poderes, depredaram. Então a gente viu as imagens que a CNN vazou e numa dessas imagens aparece esse general, o seu Feitosa, né? O general Feitosa, que já foi citado em alguns depoimentos, tanto na CPMI do Congresso quanto na CPI do Distrito Federal. E o Metrópolis traz a matéria de que este general que foi flagrado com os invasores é o mesmo que preparou a viagem para o Lula, né, na véspera do acontecido. Vejam vocês que mundo pequeno. Então, aguardamos também que o seu general Feitosa vá dar explicações à CPMI, que, aliás, hoje tem sessão com o hacker da Vaza Jato. Não me pergunte o que uma coisa tem a ver com outra, mas ele estará lá. Passemos para o assunto principal do vídeo de hoje, que é o Partido Republicanos, que eu não sei o que ele negociou, se foi ministério, se foram cargos no primeiro escalão, né? Mas alguma coisa muito boa eles devem ter negociado
para fazer isso com os seus eleitores, porque o Republicanos foi eleito não é com o voto de esquerdistas, né? O pessoal que votou no Republicanos, em sua maioria, gostaria de ver ali um partido que fizesse oposição, mas está sentando no colinho do Lula e o pior, boicotando a CPI do MST. Quem traz as notícias é o deputado Messias Donato. Ele publicou a seguinte nota no seu Twitter. Tomei conhecimento pela imprensa, não foi nem o partido que comunicou, ele ficou sabendo pela imprensa, que fui retirado da CPI do MST nesta terça-feira. Reforço que, durante toda a minha participação, sempre me posicionei em favor do produtor rural brasileiro contra todos os ataques realizados pelo MST a quem produz, e também a pessoas humildes ao cooptá-las para participar de ações que sequer entendem a razão. Então aqui o deputado está dizendo que estava defendendo o pessoal do agro e foi retirado da CPI do MST. Posso concluir que o Partido Republicano está contra o agro brasileiro? Será que essa é uma conclusão que a gente pode tirar? Ou a gente vai ser processado por desordem informacional se a gente pensar isso? Eu fiquei na dúvida. Mesmo sendo deputado pelo Espírito Santo, fui à diligência no interior de São Paulo porque a gravidade com a qual esse movimento terrorista age atinge a brasileiros de norte a sul. Tenho votado contra o PT porque o atual governo não me representa em suas ações, inclusive passando pano para o próprio MST. Seu deputado Messias, não é passando pano, é apoiando, financiando, incentivando e inclusive durante a campanha o Lula falou com todas as letras, todas as palavras que o MST teria protagonismo no seu governo e isso afeta diretamente a galera do agro. Segue aqui o Messias Donato. Seguirei na Câmara defendendo os valores conservadores e de direita e reforço que os capixabas e brasileiros poderão continuar contando com este deputado federal. Parabéns pela postura, ele assina ali a nota, né? Messias Donato, deputado federal pelo Espírito Santo. Quando vi essa notícia, eu fiquei imaginando, já pensou, é só uma imaginação minha aqui, tá, pessoal? Já pensou se alguém resolve imprimir milhares e milhares de panfletos para distribuir ali na porta da Igreja Universal, contando, por exemplo, essas coisas? Já vou mostrar mais detalhes para você sobre a CPI do MST e contando sobre os projetos que o PT tem naquelas áreas que são sensíveis aos cristãos, como tirar o bebê da barriga da mãe antes dele nascer, esse negócio de ideologia de gênero, né? A aprovação de injetar hormônio em crianças cada vez mais jovens. Há vários projetos nesses sentidos. O Republicanos vai votar junto com o governo contra os cristãos? Essa é a dúvida que paira no ar. Então, acho muito justo se alguém resolver informar para o pessoal da Igreja Universal o que está acontecendo em Brasília, porque às vezes eles nem ficam sabendo disso. E aí, o que aconteceu? Sai a notícia no Globo, né? Bolsonaristas desistem de prorrogação da CPI do MST diante da iminente entrada de PP e republicanos no governo. O presidente da Câmara, o seu Arthur Lira, anulou ontem, eu até falei na live, no meu outro canal de lives, está aqui embaixo o link para vocês se vocês quiserem assistir, anulou o requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, o seu Rui Costa. Então, a CPI do MST seria prorrogada, estava indo muito bem, denunciando vários crimes que esse movimento aí cometeu, mas o Republicanos boicotou. O Globo diz que o PP também vai entrar no governo, mas o Ciro Nogueira fala outra coisa e eu vou mostrar para vocês aí ao longo do vídeo. Só pra gente encerrar aqui o assunto da CPI do MST, isso daqui é só aqui, ó, um pequeno trechinho do que acontece por lá. Aspas, vi uma mulher ser enrolada no colchão para ser queimada viva. Assentados denunciam violência extrema e até sequestro de crianças em acampamento. É essa CPI que está descobrindo e denunciando esse tipo de coisa aqui que o MST faz, que o partido, entre aspas, da igreja
universal, entre aspas, né? Porque eu não acredito que os evangélicos concordem com o boicote de uma CPI que estava defendendo mulheres, crianças e que o seu partido sente no colo do Lula com todos esses projetos. Seria muito bom, reforço aqui mais uma vez, seria muito bom que o pessoal da Igreja Universal fosse informado aí através de panfletos. E aí o Lira, vocês viram aí que ele anulou a convocação do seu Rui Costa. Não sei se essa notícia tem a ver com esse comportamento do Lira, vai saber, mas tem aqui a notícia do Poder 360 falando que o PGR está pedindo para o STF anular as investigações sobre Lira e kits de robótica. O posicionamento da Procuradoria-Geral da República corrobora recurso da defesa do presidente da Câmara dos Deputados. Porque, assim, casualmente, quando o Lira resolveu não votar algumas pautas que o governo gostaria que fossem aprovadas, começaram a surgir processos, né? Processos do Lira e agora magicamente estão sendo anulados. Lembrando aqui que Lira é do PP, Partido Progressista. Mas o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, deu a seguinte declaração. Ele disse que é impossível o PP fazer o L e ver Tarcísio como nome forte da direita. O presidente da sigla afirma que é radicalmente contra a entrada do partido no governo, apesar de o Planalto já ter oferecido um ministério, mas não foi o Ministério da Saúde, né? É o Ministério da Saúde que o Lira quer. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que o Lira é do PP, o Lira tá anulando a convocação do seu Rui Costa, o Republicanos que se elegeu com voto da direita, com voto do agro, com voto dos evangélicos, tá boicotando a CPI do MST. A verdade é que tudo isso daqui está muito estranho, para dizer uma palavra permitida aqui no YouTube. Agora passemos às caquinhas do governo, que todo dia tem caquinha, né? O governo está usando, a notícia do Metrópolis vem lá da coluna do Guilherme Amado, está usando a verba de assistência social para atender o Congresso. Então essas votações, né, liberações de emenda, onde é que vem esse dinheiro? O dinheiro que iria para os mais pobres, aqueles que o PT diz defender. O governo Lula liberou 110 milhões do Fundo Nacional de Assistência Social para bases eleitorais de aliados no Congresso Nacional. Os estados privilegiados pelas verbas do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, até agora são bases eleitorais de parlamentares que o governo tem interesse em conquistar, especialmente tendo em vista a aprovação da reforma sanguinária. Vou falar ainda mais um pouquinho sobre a reforma sanguinária. Olha só os municípios que estão sendo atendidos, que casualidade. É Paraíba, com 27 milhões, Alagoas, olha lá, né? Lá a terra do Lira, com 16 milhões. E em terceiro lugar, o Piauí, com 16,4 milhões. Então, os três primeiros são no Nordeste. Fique marcado aqui, né? No Nordeste. O Amazonas está em quarto, com 16,3 milhões. Das 269 cidades atendidas, 68 são da Paraíba e 62 do Piauí. E aqui ainda falando sobre as verbas, né? De onde é que vem esse dinheiro em milhões e bilhões e emenda parlamentar, ele libera dinheiro aqui, o mensalão 2.0, um pouquinho mais sofisticado, porque agora não é com a verba de propina, ou pelo menos não somente com a verba de propina, né? Rola esse negócio aí da emenda. E aí o Haddad, com a reforma sanguinária, já declarou aí que a alíquota pode ser de até 27%. E aqui a matéria do Money Times diz que o Haddad tenta, mas não consegue evitar o maior imposto do mundo. O Haddad tentou tanto. Fico comovida com a tentativa do Haddad. Mas o fato é que teremos o maior imposto do mundo com os piores serviços do mundo. Porque ainda se fosse para pagar o maior imposto do mundo e a gente tivesse um sistema de saúde excelente, as ruas do Brasil fossem asfaltadas, as escolas realmente alfabetizassem, né? Dessem uma educação de qualidade, mas não, a gente paga o serviço de primeiro mundo e recebe em troca um soco na cara. Porque o serviço público no Brasil é um soco na cara do povo brasileiro. Também tá rolando a cúpula da Amazônia, né? E o presidente da Colômbia, o seu Petros, aquele que defendeu a legalização da farinha da Colômbia em plena ONU,
vai vendo o tipo de amiguinhos que o Lula tem, né? Nesses são os amiguinhos do Lula, e é nesse colo que o republicano está sentando. Colômbia sugere criação de tribunal internacional e aliança militar na Amazônia. Olha que beleza! Um tribunal internacional com pessoas que ninguém elegeu, ninguém sabe quem é, que vai mandar na sua vida. E se você reclamar, você vai preso. O presidente da Colômbia, seu Gustavo Petro, discursou durante a cúpula da Amazônia na terça-feira lá em Belém. Falei para vocês que a gente ia voltar no assunto Silvinei Vasquez, pois saiu essa matéria aqui no Estadão, falando que a Polícia Federal vai oferecer delação premiada a Silvinei Vasquez e quer detalhes sobre ministros de Bolsonaro. Corporação investiga nível de envolvimento de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, com operações dirigidas nas eleições no ano passado. Então, a CPMI quer que o Silvinei Vasquez volte para fazer a cariação, quer delação premiada para entregar o Anderson Torres, ou será que é para entregar diretamente o Bolsonaro? Como será que eles vão pedir esse negócio de delação premiada? Será que vai ser solicitado de maneira cortês ou de uma maneira escusa? O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. Notícias do Nicolas. Nicolas, mais uma vez, sendo acusado de transfobia. Olha só a matéria. Nicolas Ferreira se dirige à ministra da Saúde com falas transfóbicas. O que a pessoa pensa, né? Fala transfóbica. Nicolas falou que ia acontecer com trans, ia violentar trans, agredir, alguma coisa assim, a gente fica pensando, né? O que é a fala transfóbica? Qual foi a declaração que o Nicolas deu? Aspas. Você já viu algum homem tendo condições de gestar ou a senhora acredita nessa capacidade, ministra? Fecha aspas. Foi o que o Nicolas disse, né? Ele perguntou para a ministra se ela conhece algum homem que tenha condição de gestar um filho. Isso é transfobia. Olha, eu diria que isso até pode ser considerado um negacionismo da ciência, porque segundo a ciência, só é capaz de gestar quem tem útero. E qual é o tipo de ser humano que nasce com útero? São as mulheres. Logo, homens não engravidam. E isso não é transfobia, isso é ciência, constatação da realidade. Mas assim agem os revolucionários, né? Distorcem a realidade, daí quando a ciência importa, aí eles querem a ciência, quando a ciência não importa, eles já não querem mais. Quando o assunto é ideologia de gênero, a ciência, ó, sai pela janela. Pois bem, meus amigos, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!